primeiro livro dos Reis, capítulo de número 5. Então, abramos nossa Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 5. Este capítulo tem 18 versículos e ele será, todo o capítulo, objeto do sermão, da pregação da palavra de Deus deste culto vespertino. Nós faremos a leitura então, e vamos orar ao Senhor após a leitura, e passar então a exposição, a pregação da palavra do Senhor. Então diz assim o texto: enviou também Hirão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, pois Hirão sempre foi amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Hirão, dizendo: bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram seus inimigos, até que o Senhor nos pôs debaixo dos pés. Porém a mim, o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: teu filho, que porei em teu lugar no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, que do Líbano me cortem cedros. Os meus servos estarão com os teus servos, e eu te pagarei o salário desses segundo determinares. Porque bem sabes que entre o meu povo não há quem saiba cortar a madeira como os sidônios. Ouvindo Hirão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este grande povo. Enviou Hirão mensageiros a Salomão, dizendo: ouvi o que mandaste dizer. Farei toda a tua vontade acerca das madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu as farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designares, e ali as desamarrarei, e tu as receberás. Tu também farás a minha vontade, dando provisões à minha casa. Assim deu Hirão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo este queria. Salomão deu a Hirão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa e 20 coros de azeite batido, e o fazia de ano em ano. Deu o Senhor sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Hirão e Salomão, e fizeram ambos entre si aliança. Formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores dentre todo o Israel, e se compunha de 30.000 homens. E os enviava ao Líbano alternadamente, 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano, e 2 meses, cada um em sua casa. E Adonirão dirigia a leva. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que talhavam pedra nas montanhas. Afora os chefes oficiais de Salomão, em número de 3.300, que dirigiam a obra e davam ordens ao povo que a executava. Mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas e pedras lavradas para fundarem a casa. Lavravam-nas os edificadores de Salomão e os de Hirão e os giblitas, e preparavam a madeira e as pedras para se edificar a casa. Vamos orar, irmãos? Ó Deus santo e bendito, nós, como casa do Senhor, como santuário do Senhor, que é a tua igreja, que é o teu povo, estamos reunidos, ó Deus, para sermos talhados pela tua palavra, ó Pai, através do Santo Espírito, ó Deus. Que a glória de Cristo seja revelada no texto, ó Deus, e que nós os sirvamos como membros do corpo, como pedras vivas do santuário que é o Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos, pedindo a tua bênção sobre a pregação e o Santo Espírito a nos iluminar para que a entendamos e creiamos nela. Assim nós oramos em nome de Jesus, com perdão dos pecados.
Amém. Meus irmãos, esse capítulo de número 5 que nós temos diante de nós, ele nos fala ou nos conta como Salomão se preparou para construir o templo, o famoso templo, que seria dedicado ao Senhor. Mas mais importante do que aquilo que esse texto nos conta de como Salomão se preparou para tal obra, é o porquê Salomão decidiu fazê-lo. Mais importante do que como Salomão se preparou para fazê-lo, que também esse texto nos conta, o mais importante é o porquê ele decidiu construir, levantar a casa para o Senhor. O motivo aqui é o mais importante. Mas nós também veremos como é que ele fez isso, como é que ele se preparou. Esse texto nos narra esses preparativos para a construção do templo. E esses textos, irmãos, como este, podem nos parecer chatos ou sem sentido algum, Alice, de estarem na narrativa bíblica. Quando nós ouvimos sobre pedras que foram trazidas ou talhadas, sobre o acordo de Salomão com Irão em trazer madeira do Líbano para construir a casa, isso tudo parece tão distante, tão sem sentido espiritual, não é mesmo? Por que Deus contou essa história e narrou isto na Bíblia? Parece que não tem nada espiritual aqui, a não ser um tratado entre um rei e outro sobre a construção de um edifício. Fora os que são engenheiros, entre nós isso não parece muito interessante, certo? Mas nós somos como Paulo, o apóstolo. Nós cremos como ele. E ele disse pela fé o seguinte: tudo quanto outrora foi escrito na palavra de Deus, na Escritura, para o nosso ensino, foi escrito. Romanos 15, 4. O apóstolo Paulo diz que tudo o que foi outrora escrito na palavra de Deus, na Escritura Sagrada, no Antigo Testamento, ele está se referindo ao Antigo Testamento, foi escrito para o nosso ensino. E nós cremos como o apóstolo Paulo. Nós cremos que esse texto, como tantos outros textos que não parecem, numa primeira olhada, terem sentido algum de estarem ali, ou talvez sejam de menos importância do que outros, tem muito a nos ensinar, muito a nos instruir e edificar. Portanto, visto isso, como toda a palavra de Deus serve para a nossa edificação, nós vamos observar aqui bem, com o auxílio sempre do Espírito Santo, e veremos ao observar e ao ouvir a pregação nesse texto, que assim como Salomão edificou o templo ao Senhor, e aqui são os preparativos para isso, assim também o Senhor tem nos edificado templo para a sua glória. Esse texto fala do Senhor Jesus como o verdadeiro templo onde Deus é adorado. E como nós, estando nele, somos, cada um de nós, pedras vivas, edificadas para a glória de Deus. Neste edifício que é maior do que qualquer outro edifício, mais glorioso do que qualquer outra obra produzida na terra. Mas vamos ver então como esse texto começa. Ele começa com os preparativos para a construção da casa do Senhor lá em Jerusalém. Olha aí o versículo 1. Enviou também Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai. Pois Irão sempre fora amigo de Davi. O enviou também, por que tem um também aí? Porque ele liga o texto ao que antecede, ou que o antecedeu. Veja aí o último versículo do capítulo 34, versículo 34. De todos os povos vinham gente a ouvir a sabedoria de Salomão, e também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Aí o texto continua no capítulo 5. Enviou também, como todos os reinos estavam fazendo, enviou também Irão emissários a Salomão. A ideia aqui é de não apenas a saudação aqui diplomática, ou o fortalecimento das relações diplomáticas, mas também que Irão estava curioso de saber
de fato, sobre a sabedoria de Salomão, porque o capítulo 4 termina com reinos enviando emissários para ouvirem da sabedoria de Salomão. E Hirão também enviou. Então é possível que Hirão também estivesse curioso em conhecer da sabedoria daquele filho de Davi, de quem Hirão havia sido amigo também. E meus irmãos, isto então aqui, que acontece no versículo 1, é um protocolo para os padrões das relações diplomáticas internacionais. Até hoje isso, de fato, ocorre entre os países. Você sabe que quando um presidente, por exemplo, é eleito, as outras nações mandam suas autoridades, seus representantes no dia da posse desse presidente, para estabelecer laços diplomáticos ali, fortalecer as amizades internacionais. Então isso não era apenas do tempo, presbítero Otto, de Salomão, mas também é ainda hoje uma prática muito comum. Então nós temos a facilidade de imaginar um momento como este aqui. E meus irmãos, esses simpatizantes de Salomão vieram da importante cidade chamada Tiro, na cidade do Líbano. É uma das cidades ainda mais antigas do mundo hoje, né? Tiro, que fica lá no Líbano, a cidade costeira. E ela é importante na época, uma importante cidade e um importante centro comercial. Os fenícios, que eram conhecidos também, os habitantes de Tiro e da região, eram exímios navegadores. É por isso que fala o texto aqui que eles vão conduzir a madeira cortada ali no Líbano, os cedros e os ciprestes, por jangadas, porque eles eram exímios navegadores, eles comerciavam no mar, então eles tinham condição de fazer isso. Então é uma cidade muito importante. Então Hirão era um rei de grande prestígio na região ali de Tiro, entre os fenícios. E aí então eles de fato investem nesse relacionamento amigável agora com Salomão, porque o texto diz que Hirão havia sido amigo de Davi. É interessante que quando Davi constrói o seu palácio, lembra-se que Davi não chegou, como nós vamos ver, né? Davi não conseguiu, até por determinação de Deus, construir a casa de Deus que ele tanto almejava. Nós vimos até hoje pela manhã o sermão do nosso querido Mateus que falou sobre isso. E aí, então, nós vimos aqui, irmãos, que Davi já tinha uma amizade com Hirão, ou melhor, Hirão já tinha uma amizade com Davi. E quando Davi constrói o seu palácio, Hirão envia material do Líbano para Davi. Então já havia relações entre aquelas nações, aqueles reinos, o de Tiro e o reino de Israel, o reino de Judá ali em Jerusalém. Então havia já as relações. E Hirão já havia ajudado Davi em suas construções. E agora quer manter esse elo com seu filho Salomão. E diz o versículo 2, então, que Salomão, tendo recebido os mensageiros, os enviados de Hirão, também enviou mensageiros a ele, com uma mensagem, obviamente, com a palavra. Olha aí o versículo 3, o que Salomão disse a Hirão através dos seus emissários. Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras com que o envolveram seus inimigos, até que o Senhor nos pôs debaixo dos pés. Porém, a mim, o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Pelo que intenta edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo, teu filho, que porém teu lugar no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois, Hirão, subentende isso aqui que Salomão falando é Hirão. Dá ordem, pois, que do Líbano me cortem cedros. Os meus servos estarão com os teus servos, e eu te pagarei o salário destes, segundo determinares. Porque bem sabes que entre o meu povo não há quem saiba cortar a madeira como os sidônios. Sidônios era o termo também usado para os fenícios, tá? Aqueles que pertenciam ao reino de Tiro, chamados sidônios, tá? De Sidom, Tiro e Sidom. Lembram-se? Então, aqui, meus irmãos, nós vemos a mensagem que Salomão enviara a Hirão. E é interessante aqui, meus irmãos, é magnífico aqui ver como Salomão se relaciona com a fé de seu pai. Porque ele começa dizendo a Hirão, bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus. Então, Salomão chama Deus, o Deus de Davi.
E depois, no versículo 4, Salomão diz assim: porém a mim o Senhor, meu Deus. E aqui é muito bonito, né? Como é que aqui também é uma das provas de que Salomão era um crente. Apesar de ser falho como pai, um pecador como nós somos, era um crente. Porque ele diz que o Deus do pai dele era o seu Deus. E é isso que nós desejamos dos nossos filhos. Que o nosso Deus seja o Deus deles. E Deus abençoou a Davi e a Salomão, pai e o filho, a serem seus servos, seus escolhidos, parte do seu povo. E mais ainda, veja assim, aqui, Salomão diz que Davi não pôde edificar uma casa a Deus, por quê? Salomão diz que por causa das guerras em que Davi, seu pai, se envolveram com seus inimigos. Até o Senhor colocar os seus inimigos debaixo dos pés. A ideia aqui de colocar inimigos debaixo dos pés é porque era uma prática muito comum no mundo antigo, no Antigo Oriente Próximo, quando um comandante vencia as tropas inimigas, ele colocava o general debaixo dos pés dele e pisava na cabeça, como alguém agora que derrotou completamente o inimigo. Então essa é a ideia de pôr os inimigos debaixo dos pés. Então é como a Bíblia se refere à vitória sobre os inimigos. E aqui é interessante que na guerra não dá para construir muita coisa. Não é verdade? Quando a nação está em guerra, todos os seus recursos estão envolvidos e são depositados para a guerra, para a necessidade da guerra, para a compra de armamentos, para o sustento dos soldados. Então Davi não teve paz para construir uma casa, embora ele desejasse. Ele não teve condição para isso, porque estava envolvido em muitas guerras. Já Salomão teve paz. Tanto que o texto diz: porém a mim o Senhor me tem dado descanso de todos os lados. Ou seja, é interessante isso. Às vezes nós queremos fazer algo, mas Deus não, na providência, nos dá circunstância. Não nos dá meios para isso. Quando Deus deseja e decreta que nós façamos algo, Ele nos dará meios para isso, contexto para isso. A providência vai ajudar. Então é interessante nós nos darmos a isso, percebemos como Deus age na providência e, à luz da sua palavra, em oração, ter sabedoria no sentido de, será que Deus quer que eu faça isso agora ou não? Porque no caso de Salomão era a hora, porque ele estava em paz e ele pôde fazer. Então Deus trabalha através de circunstâncias, ou dificultando algo que nós pretendíamos fazer, e por causa das circunstâncias não poderemos, ou facilitando algo através das circunstâncias. E aqui é interessante, outro ponto que eu queria ressaltar aqui para a nossa edificação, é que nós devemos aproveitar os tempos de bonança, de saúde, de recursos, para investir na obra de Deus. Porque Salomão diz: porém a mim o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Não há inimigos, graças a Deus. E não há adversidade alguma, graças a Deus. Por isso intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Eu vou aproveitar as bênçãos que o Senhor tem me dado para contribuir para a glória dele, para contribuir para com o seu serviço. Deus me deu um emprego, Deus me deu um salário, então eu quero contribuir com a obra do Senhor. Eu quero dizimar, eu quero ofertar. Deus me deu saúde, eu quero estar presente às reuniões da igreja na semana, durante a semana. Deus me deu saúde para isso. Há irmãos nossos, queridos, aqui presentes. Há irmãos nossos que querem estar aqui e não podem, porque não tem mais saúde. Aí você vai vê-los em casa, vai visitá-los, eles choram, porque eles não podem mais. Nós ainda podemos. Aproveitemos. Aproveitemos que Deus tem nos dado tempos de paz, contextos de saúde, finanças controladas, para investir a nossa vida, consagrar o que é nosso ao Senhor, como fez sabiamente Salomão. Então Deus tem nos cercado de benesses. Para quê? Para que nós vivamos essas benesses sem nos lembrar daquele que é a fonte disso tudo? Não! Para nós usarmos essas coisas para a glória dele. O tempo de você ler a Bíblia, por exemplo, é agora. Quando nós ficarmos mais velhos, isso acontece muito rápido, mais rápido do que você imagina, você não terá a mesma disposição, a mesma mente, a mesma facilidade. É agora que você tem que fazer. Lembra-te do Senhor nos dias
Nós sabemos, né? Temos que pedir graça para praticar, mas nós sabemos. Lembra-te do Senhor no dia da tua mocidade. Quando você tem força para servir a Deus, sirva-o então. Não espere o fim, porque tudo será mais difícil. Sirva agora. É o que Salomão fez aqui. Ele aproveitou o contexto, a bênção de Deus para edificar uma casa. Mas, meus irmãos, aqui quando no versículo 6, quando Salomão diz a Hirão para prover dos cedros, dos ciprestes, e que Salomão daria um salário justo a Hirão, ou o pagamento justo, melhor dizendo, a Hirão, o rei de Israel aqui estava propondo um empreendimento cooperativo baseado em uma balança comercial, ou seja, artesãos hábeis do reino de Tiro providenciariam sua madeira de fama mundial, que era o cedro, em troca Salomão pagaria salários justos a eles. Tanto que ele diz aqui, Salomão, e te pagarei o salário desses segundo determinares. E o rei de Tiro prontamente concordou. Olha a resposta do rei de Tiro no versículo 7 e 9. Ouvindo Hirão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este grande povo. Enviou Hirão, mensageiro de Salomão, dizendo: ouvi que mandaste dizer, farei toda a tua vontade acerca das madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu as farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designares, e ali as desamarrarei. O lugar que determinares aqui, o relato em Crônicas, mostra que é Jope, o porto de Jope, porque era o porto mais próximo de Jerusalém. Então, eles decidem, Salomão e Hirão, desamarrarem as madeiras vindo pelo mar, a costa do Mediterrâneo, no porto de Jope. E de Jope as madeiras subiam para Jerusalém. Então veja, continua o texto, versículo de número 9. E tu a receberás, o final aí do 9. Tu também farás a minha vontade, dando provisões à minha casa. Irmãos, alguns comentaristas acusam Hirão aqui de mudar os termos do acordo, porque Salomão, ele propõe enviar seus servos ao Líbano, para lá eles pegarem a madeira e trazerem. Mas Hirão, ele na verdade estava fazendo mais do que Salomão pediu. Ele estava sendo mais bondoso ainda do que Salomão havia contratado. Hirão estava disposto a fornecer cipreste e cedro, e como líder de um país que se destacava na navegação, ofereceu-se para organizar a logística do transporte. Então Hirão, Deus está abençoando tanto a relação, que Hirão faz mais do que Salomão pediu. Deu para entender, né? Salomão queria que os homens dele fossem e voltassem com a madeira. Hirão disse: não, nós levaremos. Fiquem tranquilos, vamos chegar aí em Jope e vocês descarregam a madeira e levam para Jerusalém. Mas pode deixar essa parte conosco. Então veja como Deus está abençoando aquela obra pretendida por Salomão. E aqui é interessante que toda essa transação, que eu disse, irmãos, nos parece a princípio, pode nos parecer, não que nos parece, mas pode nos parecer, Renata e André, meio chato aqui no início. Mas, poxa, como a gente falou, né, na introdução do sermão, o que isso tem a ensinar pra gente, né? Mas tem muito, olha só. Essa transação é o exemplo de um negócio justo e uma negociação honesta. Ambos os reis cumpriram seus compromissos, cada um mantendo a sua parte no acordo. Como deixa claro os versículos agora de 10 a 12, olha só. Assim deu Hirão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, como Salomão havia pedido, segundo este queria. Salomão deu a Hirão 20 mil coros. Lembra que o couro é a medida, né? Um couro é igual a 450 litros. Então, essa era a medida. O couro era uma das medidas. Então, deu a Salomão deu a Hirão 20 mil coros de trigo para sustento da sua casa e 20 coros de azeite batido. E o fazia de ano em ano. A ideia de ano em ano é até quando durou a construção. Enquanto Salomão precisou de madeira e de material para a construção do templo, então ele cumpriu com o salário estabelecido, a paga estabelecida, Leila. E aí, diz mais, versículo de número 12, deu o Senhor sabedoria a Salomão como lhe havia prometido. Havia paz, olha como Deus abençoou, né, esse contrato aqui. Havia paz entre Hirão e Salomão, e ambos fizeram entre si
aliança. Então veja aqui, a sabedoria de Salomão, que foi um dom que Deus deu a ele, como ele pediu em oração, e Deus dá sempre o que nós pedimos em oração segundo a vontade dele. Se nós pedimos a segunda vontade dele, ele nos atenderá. Aqui é novamente ressaltado. Então já fora ressaltado no capítulo 3, quando Salomão resolve a disputa entre as duas prostitutas sobre o filho, lembra? O filho ainda vivo de uma delas. Depois no capítulo 4, Salomão mostra a sua sabedoria na organização dos seus reinos, dos seus ministros, e também mostra a sua sabedoria no conhecimento das artes e ciências. E agora no capítulo 5, a sabedoria de Salomão é demonstrada nesse contrato comercial com o reino de Tiro. E aqui, meus irmãos, alguns levantam um possível problema entre Salomão e Hirão. Qual que é o problema que alguns levantam? É este aqui. Estaria Salomão pecando em se relacionar comercialmente num contrato e fazer negócios com o rei pagão? Alguém poderia olhar e falar assim, Salomão não devia se meter com esse rei pagão fazendo negócios com ele. Será que isso era um sinal que o coração de Salomão estaria se inclinando para o mundo gentílico? Será? Vamos lá. Apesar dessa crítica que alguns fazem, a Bíblia fala do tratado do rei com Hirão como exemplo de sabedoria real. Tanto que depois mostra, o versículo que nós lemos, o último, diz, e Deus havia dado a Salomão sabedoria. Então é um exemplo de sabedoria. Então a Bíblia parece que vê esse relato positivamente. Veja só. A Bíblia, então, parece nos apontar para um caminho mais positivo para avaliar a relação de Hirão e Salomão. Aqui nós temos um rei que demonstra, em Hirão, nós temos um rei que demonstra que todas as nações devem adorar o Deus vivo e verdadeiro. Veja só, vamos olhar o texto com cuidado. Hirão veio ouvir da sabedoria de Salomão. Lembra lá do versículo 1 do capítulo 5, Vitor? Quando diz, Hirão também enviou emissários a Salomão. Então, como os outros estavam fazendo por causa da sabedoria dele. Isso é positivo. Acerca de Hirão. Segundo, deu trabalho e matéria-prima para o templo de Deus. Hirão contribuiu para a obra de Deus. Terceiro, Hirão, ele de fato aqui, louva a Deus. Ele diz lá no versículo 7, o texto diz, muito se alegrou Hirão e disse, bendito seja hoje o Senhor, está louvando a Deus, que deu a Davi um filho sábio sobre este grande povo. Com essas palavras, o rei de Tiro deu glória a Deus. Veja, meus irmãos, é claro que o texto não nos dá certeza de que houve uma conversão de Tiro. Talvez nós nos surpreendamos, e aquele dia será maravilhoso, em chegar no reino dos céus, no novo céu e nova terra, e encontrar Hirão ali, o rei de Tiro. Talvez. O texto não deixa claro, mas é possível. Mas o ponto aqui é que este relacionamento de Salomão com Hirão tem ajudado a Hirão a se aproximar de Deus. Mesmo que esta fé não tenha se tornado uma fé verdadeira, Salomão foi um instrumento para aproximar Hirão de Deus. E é isso importante, O Salmo de número 72, escrito por Salomão, Renata, e Tânia, e Coraci, minha irmã, diz assim, paguem a Deus tributos os reis de Tarsis e das ilhas. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem perante o Deus. Todas as nações o sirvam. Salmo 72, 10, 11. Esse salmo foi escrito por Salomão. Ele escreve o que ele viu mesmo em Hirão, se submetendo e se dando a ajudar na construção do reino de Deus. Do templo, melhor dizendo, de Deus. Do tabernáculo, aquele tabernáculo já não como uma tenda, mas como o próprio templo construído, com a madeira e com as pedras. Por isso, meus irmãos, a adoração de Hirão aqui como um rei gentio antecipa, assim, a adoração que Jesus Cristo recebe de todas as nações. Todas as nações são chamadas a adorar e a servir a Deus, a Jesus Cristo. E aqui é uma antecipação daquilo que aconteceria de fato no ministério do Senhor Jesus Cristo.
Por isso, o que nós aprendemos aqui desse relacionamento de Salomão com Hirão? Nós aprendemos que nós devemos usar nossos relacionamentos com as pessoas não crentes para conduzi-las a Cristo. Vou voltar aqui a falar, irmãos. Nós devemos usar nossos relacionamentos com as pessoas que não são crentes para conduzi-las a Cristo. Podemos usar a sabedoria de Salomão no comércio internacional também como modelo para os nossos relacionamentos. Em vez de esperar que as pessoas nos façam favores o tempo todo, nós, crentes, devemos fazer questão de tratar as pessoas de forma justa. Irmãos, como um exemplo de integridade, de fidelidade daquele que serve a Deus pode impactar pessoas do nosso trabalho. Como o nosso comportamento íntegro, o nosso comportamento cristão pode ser de grande valia, Deus querendo usá-lo para chamar pessoas ao Evangelho, trazê-los mais próximos de Cristo, como Salomão fez com Hirão. Volto a dizer, nós não sabemos se Hirão se converteu, mas por conta de Salomão, ele esteve mais perto de Deus. Se ele se converteu ou não, isso é com Deus. Ou se aquele amigo do nosso trabalho vai se converter ou não, isso é com Deus. Mas nós devemos usar esses relacionamentos comerciais, trabalhistas, para aproximar as pessoas de Deus. Devemos ser generosos, sendo, por exemplo, vizinhos respeitáveis e simpáticos. Como é que você e eu somos com nossos vizinhos? Nós sorrimos para os nossos vizinhos? Cumprimentamos, damos bom dia. Já demos algum presente para o nosso vizinho? Já comprou algum bolinho, flores para a sua vizinha? E junto disso comprou uma Bíblia para ela, comprou um livro que fala da palavra de Deus. Aproveitar essas coisas. As pessoas estão ao nosso redor e nós podemos nos relacionar com elas e devemos de maneira amável para que elas venham a Cristo, para que elas se aproximem. Se Cristo vai salvá-las, depende dele, mas nós somos instrumentos para aproximar elas de Cristo, para fazer esta ponte. Quando nós somos trabalhadores, nós dissemos aqui, íntegros e justos, nós ajudamos as pessoas a se aproximarem de Cristo. Olha, aquela pessoa é da igreja, aqui no trabalho, ele dá bom exemplo, ele chega no horário, ele não se atrasa. Essa pessoa aqui no trabalho tem uma paciência para fazer as coisas e está sempre disposta a nos ajudar. Às vezes existe dela algo, até mesmo que não era o compromisso dela, ela está disposta. Eu ouvi dizer que ela frequenta tal igreja. Essas coisas são portas abertas para as pessoas se aproximarem de Cristo. Volto a dizer, se vão aceitá-lo ou não, isso não é conosco. É Deus que faz a obra. Mas nós somos meios de chamá-las mais próximo de Deus, mais próximos de Cristo. Quando maridos amam a esposa, você se relaciona no seu prédio, no seu condomínio, na sua vizinhança, no seu trabalho, as pessoas conhecem a sua esposa, sabem como você lida com a sua esposa, ou conhecem o seu marido, sabem e veem como você respeita o seu marido. Isso tudo promove a glória de Deus, isso ajuda as pessoas a se aproximarem, a admirarem aquele tipo de vida. Isso pode ser usado por Deus para chamá-los ao Evangelho. Salomão foi um instrumento para aproximar Hirão, para trazê-lo mais próximo do Deus de Israel. A nossa integridade, então, irmãos, o nosso bom testemunho fará com que, pela graça de Deus, segundo a vontade dele, avance o Evangelho. E talvez nós recebamos a oportunidade de levar pessoas a Cristo. Mas a nós nos cabe uma vida íntegra, uma vida justa nos nossos relacionamentos, nas nossas ações comerciais, pagarmos nossas contas, não ficarmos devendo a ninguém. Isso tudo é testemunho. Deus pode usar essas coisas. Vamos lá. Agora veja do versículo 13 ao 17, caminhando aí para o fim. Veja aí. Formou o rei Salomão uma leva. Agora, a princípio tem um segundo problema aparente aqui. Vamos lá. Formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores dentro de todo Israel, e se compunha essa leva de 30 mil homens. E os enviava ao Líbano alternadamente, 10 mil por mês. Um mês estavam no Líbano
e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão dirigia a leva. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que talhavam pedra nas montanhas. Afora os chefes oficiais de Salomão, em número de 3.300, que dirigiam a obra e davam ordens ao povo que executava. Mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas, e pedras lavradas para fundarem a casa. Aqui, como eu disse nesse texto, desse trecho, há também talvez um problema aparente que alguns levantam. Salomão é criticado por alguns por ter supostamente agido de maneira severa, escravizando o seu povo, colocando sobre intenso trabalho para a construção do templo. Então, Salomão é alvo, por alguns, de opressão do seu povo, de usar de tirania aqui, escravizando o seu povo e colocando debaixo de trabalhos forçados. Será que é isso mesmo? Será que Salomão não teria tido a sensibilidade com o passado de Israel no Egito, onde o povo foi oprimido debaixo melhor ou sob dura escravidão? Será que Salomão se esqueceu e colocou a escravidão sobre o povo dele? Irmãos, uma olhada melhor e mais atenta ao texto, com o auxílio do Espírito, mostrará que isso de fato não aconteceu. Os trabalhadores enviados aqui ao Líbano trabalhavam apenas um em cada 3 meses. Eles trabalhavam 1 mês e descansavam 2. Como diz o versículo de número 14, olha aí. E os enviavam ao Líbano alternadamente, 10.000 por mês. 1 mês estavam no Líbano e 2 meses cada um em sua casa. Então não era um trabalho escravo. Pelo contrário, eles mais descansavam do que trabalhavam. Trabalhavam 1 mês, descansavam 2. Então não se justifica, não se firma esse tipo de crítica a Salomão. Ele não procurou a escravidão dos filhos de Israel. Além disso, o texto bíblico, meus irmãos, em 1 Reis 9:22, afirma categoricamente que Salomão não fez seu povo de escravo. Lá em 1 Reis 9:22 está escrito assim: porém, dos filhos de Israel, não fez Salomão escravo algum. Eram homens de guerra, e seus oficiais e seus príncipes, e seus capitões e chefes dos seus carros e dos seus cavalarianos. Então veja, o texto afirma categoricamente: dos filhos de Israel, Salomão não fez escravo algum. Então Salomão não colocou o seu povo debaixo de escravidão. Embora nós sabemos que mesmo esse trabalho trará certa dificuldade, certo problema e certa insatisfação em Israel, que vai explodir lá em Roboão, Salomão não tratou o seu povo como escravo. Né? E assim, irmãos, patrões não devem tratar seus funcionários como escravos. É também outro ensino ético aqui da palavra de Deus. Nós não devemos tratar aqueles que estão debaixo do nosso comando como escravos. Nós devemos ser sensíveis às suas necessidades, sermos justos com o seu salário, dar a eles também tempo de descanso, porque nós precisamos do sábado, né? Do descanso, para reforçarmos, recobrarmos a força. Então, meus irmãos, os irmãos aqui que têm funcionários à sua disposição, tratem-os com humanidade, né? Como fez Salomão com o seu povo. Embora o trabalho era muito, trabalhavam 1 mês intensamente, descansavam 2. E assim ele não colocou ninguém debaixo de opressão, debaixo de escravidão. E aí, meus irmãos, nós vamos aqui agora para a parte final, 18, o último versículo. Lavraram-nas os edificadores as pedras, que ele também estava separando para a construção, lavravam-nas os edificadores de Salomão e os de Irão, trabalhavam juntos. E os giblitas. Giblitas eram um povo próximo ali da região que também estava sob o comando, sob o governo de Salomão. E Salomão os chamou para trabalharem na obra. E preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. Irmãos, eu caminho para a parte final do nosso sermão. Vocês se lembram que no início da introdução, eu disse que esse texto se dava a 2 coisas. A mostrar como Salomão se preparou, graça, para construir a casa do Senhor. E vocês lembram da segunda coisa que esse texto mostra? O porquê ele fez isso. A motivação dele, lembra? A intenção dele. Mostra então o texto 2 coisas. Como ele se preparou, e nós vimos isso. O contrato com o Irão, a questão do envio dos ciprestes e dos cedros, colocar o seu povo para trabalhar 1 mês, descansar 2, lavrando pedras e ajudando. Tudo isso é preparativo de como ele se preparou. É narrativa de como ele se preparou. Agora nós vamos ver, para terminar, o porquê ele fez isso. Qual a intenção que estava detrás
do levantamento, dos preparativos para levantar a casa do Senhor. E isso é nos dito no versículo 3, olha só. Bem sabes que, a partir do versículo 3, bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras que o envolveram, e os seus inimigos, até o que o Senhor lhes pôs debaixo dos pés. Então nós voltamos ao que Salomão disse a Hirão, e aqui nós lembramos que Davi quis construir uma casa ao Senhor. Davi morreu sem ver esse desejo realizado. Lá em 2 Samuel 7, ele diz: eu moro numa casa de cedros, mas o Senhor não tem uma casa. E como vimos no sermão pela manhã, que também falou disso, Davi desejou construir e não descansou, fez de tudo para que a casa do Senhor fosse estabelecida. Mas o Senhor, dando a providência, dando contexto a Davi de guerra, não permitiu que Davi cumprisse com o seu desejo. Mas disse a Davi que o seu filho é quem faria isto. Nós vimos aqui, no nosso momento de confissão de pecados, que nós devemos saber ouvir não do Senhor. E nós vimos Paulo, lembra? Ouvindo não com relação ao espinho na carne. Mas não foi só Paulo que ouviu não, sobre algo que desejava e que o Senhor preferiu outro caminho. Os homens do Antigo Testamento também ouviram não. Davi foi alguém que ouviu não. Senhor, eu quero construir uma casa para ti. Eu sei que o Senhor não precisa de casa, porque o trono do Senhor é o céu. E o lugar onde o Senhor pisa é a terra. Mas eu quero honrá-lo com uma casa, digna do teu nome. Aí Deus disse, não, porque tu és um homem de sangue, de guerra. Você não me construirá a casa, o teu filho fará isso. Davi ouviu o não do Senhor. Quer ver outro homem que ouviu o não do Senhor? Moisés. Moisés ouviu o não do Senhor. Eu vou ler para vocês, não precisa abrir não. Eu vou ler para vocês o texto de Deuteronômio, quando Moisés pede para Deus deixá-lo entrar na terra prometida. Diz assim o texto: também eu, Moisés, nesse tempo, implorei a graça do Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passasse a mostrar a teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra, que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. Rogo-te, Moisés disse, que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Agora veja a resposta de Deus a Moisés. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, disse Moisés, e me disse que não falasse mais nisso. Olha o que Deus respondeu para Moisés: basta, não fales mais nisto. Você não entrará em Canaã. Eu não quero mais ouvir sobre isso. Irmãos, vocês já perceberam que os homens mais santos da Bíblia foram os que ouviram o não de Deus? Às vezes a gente acha que os mais bem-aventurados são aqueles que tudo acontece como eles querem. Então tudo que eu quero acontece, então Deus gosta muito de mim. É claro que Deus pode abençoar alguém fazendo com que seus planos aconteçam de fato, ok? Isso aqui não é o ponto. O meu ponto é que a Bíblia, ela aponta para que os homens mais abençoados de Deus sejam aqueles que ouvem não de Deus. Moisés ouviu não. Paulo ouviu não. Jesus Cristo também ouviu não, embora tenha ouvido um sim em forma de não. Quando ele pediu assim: Senhor, passa de mim o cálice, conforme não seja feito o que eu quero, e sim o que tu queres. E Deus ouviu: filho, e Deus respondeu ao filho: filho, eu não vou passar de você o cálice, mas eu vou atender o seu segundo pedido. Eu vou fazer conforme a minha vontade. Você beberá o cálice. Jesus Cristo também ouviu: não vou passar o cálice. Paulo também ouviu: não vou tirar o espinho. Moisés ouviu: não vai entrar na terra. Davi ouviu: não vai construir o templo. É por isso que homens que ouvem não de Deus têm a oportunidade de serem mais bem-aventurados e mais espirituais do que os que sempre ouvem sim. Porque ouvir não é difícil. O seu filho gosta de ouvir não? Ele gosta de ouvir sim.
Se ele ouvir não, ele chora, ele esperneia. Mas o homem maduro espiritualmente é o que sabe ouvir não de Deus e se submete. É que faz a vontade de Deus. É que aceita o não de Deus como o melhor. Então que nos sondemos se nós sabemos ouvir o não do Senhor. Se nós temos sabido ouvir o não dele. Vamos lá? Irmãos, nós devemos também aqui lembrar, por fim, que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Olha o versículo 5, vamos ler juntos? O versículo 5, lemos juntos aí, bem forte. Pelo que intento edificar o nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai do céu, eu filho que morei em meu lugar, meu nome, esse edificará uma casa ao meu nome. Irmão, Salomão não edificaria uma casa ao Senhor por motivos políticos, com a esperança de unificar as 12 tribos de seu reino, ou por motivos econômicos, vendo o quanto de dinheiro isso de fato traria na adoração a Deus. Ele não fez também por razões pessoais, para deixar o seu nome marcado na história. Salomão construiu um reino para a glória de Deus, como ele disse aqui. Eu farei uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. Meus irmãos, nós aprendemos aqui, meus irmãos, a outra aplicação. Será que fazemos tudo para a glória de Deus? Será que nós fazemos o que fazemos para a glória de Deus? Qual é o desejo do nosso coração que nos motiva a fazer o que fazemos? Quando você toma decisões com relação ao seu tempo e seu dinheiro, o que te move? A glória de Deus? Quando você faz planos para o futuro, o que te incentiva? A glória de Deus? O apóstolo Paulo disse, portanto, quer comais ou bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse, meus irmãos, é o teste espiritual para tudo na nossa vida. A pergunta que devemos fazer é, estou fazendo isto para a glória de Deus? No lar, no trabalho, nos estudos, na nossa vida sexual, por exemplo, o que eu estou fazendo com o meu corpo é para a glória de Deus? O que eu estou vendo glorifica a Deus? O que eu tenho dito traz honra ao seu nome? A maneira que eu me relaciono com as pessoas glorifica o nome de Cristo? Esta é a pergunta que deve nos guiar em tudo o que fizermos, em tudo o que falarmos ou pensarmos. Fazemos para a glória de Deus? O que nos motiva então, em última instância? Tudo que você faz ou que você deixa de fazer é para a glória de Deus? Esta é uma pergunta que eu e você devemos fazer sempre. Quando tomarmos alguma decisão de fazer ou não fazer algo, devemos se perguntar, isso glorifica a Jesus Cristo? Isso que eu estou fazendo é para a glória de Deus? Salomão perguntou isso a si mesmo. E ele disse, o que eu estou fazendo é para o nome do Senhor. Eu estou pensando na glória do nome dele. Será que nós podemos fazer o mesmo com relação às nossas atitudes, ao que fazemos ou deixamos de fazer? E por fim, eu termino mostrando que esse texto nos aponta para o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, toda vez que nós falamos de Salomão, não tem como não ir a Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus mesmo disse que ele é maior do que Salomão. Lá em Lucas 11:31, Jesus diz assim, eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então, Patrícia e seu João, todas as vezes que nós estamos diante de Salomão, nós devemos pensar em Cristo. E como Salomão aponta para Cristo. Porque Cristo diz, eu sou maior do que Salomão. Irmãos, Salomão procurou e se preparou para edificar uma casa terrena para o nome de Deus. Uma casa de madeira e pedra. Deus edificou um templo superior, incomparável, na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o santuário de Deus. Ele é onde Deus habita. Jesus Cristo é a pessoa na qual reside
toda a plenitude de Deus. Nós vimos hoje de manhã aqui que o templo é o lugar onde Deus habita. Jesus Cristo é o lugar onde a plenitude de Deus habita. Ele é o próprio Deus. Jesus Cristo é o templo maior. Jesus Cristo sempre foi muito a favor do templo construído por Salomão, depois destruído e reconstruído na época de Esdras e Neemias, depois reformado por Herodes, e Jesus Cristo estava participando dessa época em que o templo estava sendo reformado por Herodes, e Jesus Cristo esteve no templo muitas vezes, e uma das vezes que ele esteve no templo, ele disse: destruí esse templo, e eu reconstruirei em 3 dias. E ele falava do corpo, do seu corpo, do templo do Espírito Santo. Meus irmãos, Jesus Cristo é maior do que Salomão. Porque Salomão construiu um templo de pedra e de madeira. E Jesus Cristo é o templo onde Deus é adorado. É na pessoa dele que ele é adorado. O que isso me ensina e te ensina? Me ensina e te ensina que fora de Cristo você não adianta estar com a igreja, aqui neste lugar, preparado para receber a igreja. Porque você e eu não estamos adorando a Deus se não estivermos em Cristo, que é o verdadeiro santuário de Deus. A sua adoração acontece em Cristo. O fato de nós estarmos aqui reunidos como igreja, como santuário de Deus, porque nós somos também um santuário de Deus, porque estamos em Cristo, só é válido se nós adorarmos aquele que é o templo de Deus, o Senhor Jesus Cristo. É nele que a adoração acontece verdadeira. Ao mesmo tempo, este Cristo, que é o verdadeiro templo, ele habita em nós com o seu Espírito e nos faz templo dele. E é por isso que a sua adoração deve continuar quando você termina o culto aqui. Essa doutrina que nós somos templo do Espírito Santo, o templo que Cristo habita, nos faz entender que quando termina o culto aqui e nós vamos para o nosso lar, nós devemos continuar adorando a Deus, porque nós somos o seu templo, o templo edificado por Jesus Cristo. Nós somos pedras vivas edificadas por Cristo Jesus. Então a nossa adoração não termina aqui. A nossa adoração continua. Quando você chegar em casa agora, na sua relação com seu marido, na sua relação com a sua esposa, na sua relação com seus filhos, com seus pais, a sua adoração continua. Irmãos, o evangelicalismo na nossa nação está encharcado da falsa ideia de que a adoração acontece só aqui nesse lugar. Então aqui nós adoramos a Deus e quando termina aqui nós vamos embora e aí a gente esquece. Aí no próximo domingo a gente volta para adorar a Deus. Essa doutrina de que nós somos em Cristo o templo do Espírito Santo, onde Deus é adorado, nos leva a entender que aonde quer que formos e aonde quer que estejamos, Deus tem que ser adorado. Porque nós somos o templo onde Ele habita. Por isso nós devemos adorá-lo no nosso trabalho, no nosso lazer. Seu lazer deve dar glória a Deus, porque você é um templo do Espírito Santo. Você não pode tirar Deus do seu lazer. Você não pode ouvir a música que você quer e que muitas vezes é blasfema contra Deus, porque você, que é templo do Espírito, deve adorá-lo quando você ouve também a música, ou vê um programa de televisão, ou navega na internet. Você é o templo do Espírito Santo. Você tem que estar sempre adorando a Deus. Por isso da pergunta: isso que eu faço honra ao Senhor? Glorifica o seu nome? Porque eu sou o templo santo do Espírito. Cada um de nós, irmãos, é pedra viva. Todos nós somos o santuário de Deus. E Deus deve ser adorado no seu santuário. Jesus Cristo fez uma obra e faz uma obra superior à de Salomão. Muito superior. Ele está edificando um templo de carne e osso, de muitas pedras que são consagradas ao seu serviço. Por isso, como pedras vivas, como templo do Senhor, sirvamos a Ele. Em tudo o que fizermos, em todo lugar que estivermos, que sejamos como Salomão, que edificou a casa para a glória do Senhor. E que em Cristo, que é o verdadeiro templo, nós também adoremos ao Senhor, fazendo tudo para a glória do seu santo nome. Que assim Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, irmão.